Uma diocese, 9 ilhas, um povo, diferentes referências culturais que se multiplicam pelo arquipélago e pela larga diáspora onde se fixou. Uma região marcada pela descontinuidade geográfica que olha para o mar mais como um limiar do que como um limite. Cada ilha olha a outra, elas descobrem-se entre brumas. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós palhavam o pezinho. A bela aurora e a sapateia é que nas veias corre-me basalto negro e na lembrança vulcões e terremotos. Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Ilhas de Bruma. Um arquipélago que este domingo inicia um novo ciclo na história da Igreja Católica. Dom João Lavrador chega aos Açores como bispo coadjutor da Diocese de Angra. É natural de Coimbra, trabalhou na formação académica e tem no diálogo cultural e na aposta na comunicação social ambientes de missão prioritários. Foi bispo auxiliar do Porto durante 7 anos e é agora chamado a dinamizar a experiência crente nos Açores. Uma região que não conhece e aonde chega com muita vontade de aprender. Eu vou com muita boa vontade de aprender. Eu quero me inserir na cultura açoriana, como alguém diria, eu quero ser açoriano com os açorianos. E quero pertencer à Igreja dos Açores com tudo o que são as suas virtualidades, com todas as suas riquezas, naturalmente, e assim eles me aceitem para poder integrar a Igreja dos Açores e a realidade da cultura açoriana. Se no falar trago a dolência das ondas, o olhar é a doçura das lagoas, é que trago a ternura das hortênsias, no coração a ardência das caldeiras. Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Cada ilha terá a sua configuração própria, seja geográfica, seja inclusivamente humana. Portanto, terá as suas características próprias da sua religiosidade, da sua forma de viver, da sua cultura. Portanto, terá as suas tradições, para além daquelas que já falámos, que são as grandes tradições, mas terá outras. Agora, isto pode ser uma riqueza, porque nós não podemos olhar para aquilo que é uma realidade particular de um determinado povo como um obstáculo à sua comunhão com os outros. Portanto, eu quero valorizar e quero ter sempre como valor, à medida que for aprendendo a realidade concreta dos Açores, na conjugação das diferenças e no enriquecimento das variedades. Trago roxo a saudade, esta amargura, só o vento ecoa mundos na longura, mas trago o mar imenso no meu peito e tanto verde a indicar mais esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Ela está unida por 9 ilhas, não dividida. Eu sei que a expressão é essa, mas eu diria unida por 9 ilhas, porque é a primeira expressão que tive quando disseram, o oceano. Eu disse, não, o mar tanto divide como une, e para mim vai unir. A amizade é que une. E, portanto, eu quero criar em cada açoriano um amigo, e que eles me tenham também como tal, se eu merecer. É que nas veias corre-me basalto negro, no coração a ardência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma, tenho verde, tanto verde a indicar-me a esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Vou numa disposição de diálogo, de poder colaborar com aquilo que são as minhas capacidades e as minhas limitações
vou também com uma avidez muito grande de aprender e, sobretudo, com um grande desejo de servir. Dentro do que eu posso, vou para servir. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Bispo para servir numa nova diocese que quer descobrir. Por lá se afirmam identidades, culturas, maneiras e manias de ser e estar. Como quando se lança o olhar para o horizonte, a beleza da paisagem resulta do conjunto, da combinação de tons e cores, de luzes e sombras, da natureza e do que resulta da construção humana. Cada particularidade tem a sua marca, o seu perfil, contornos próprios. Mas é necessário alargar o olhar, ver o todo, integralmente, para encontrar harmonias. Assim também com a história das pessoas e instituições, sobretudo as que encontram na história um lastro de vitalidade e dinamismo feito de muitas particularidades. Faltam poucos anos para que a Diocese de Angra celebre 500 anos de história. No dia 3 de novembro de 1534, foi criada por decisão pontifícia. Ao longo de 5 séculos, foi parceira do desenvolvimento, da instrução, do lançamento de projetos sociais que possibilitaram salvaguardar a dignidade de vida de muitas pessoas. Na história da Diocese na região está desde logo uma singularidade. É a primeira a oferecer aos Açores a experiência de autonomia. A primeira experiência de autonomia no sentido de unidade dos Açores e com uma certa autonomia, nós podemos dizer que historicamente é a experiência da Diocese, porque a Diocese foi fundada em 1534 e a Diocese desde essa altura englobava todas as ilhas dos Açores e já exprimia essa unidade dos Açores. Desde o povoamento das ilhas, realmente a Igreja foi sempre um fator comum, um fator de união entre todas as ilhas, porque a Igreja estava em todas as ilhas, inicialmente através das ordens religiosas, digamos que praticamente era um modo, na altura da Igreja funcionar em rede. É a partir do seminário diocesano que se definem as mesmas referências nos líderes da Igreja em toda a região. A nível civil eram os distritos, mas a nível religioso eram todas as ilhas e depois com, digamos assim, este contributo de que os padres que trabalhavam nas diversas ilhas tinham uma experiência em comum no seminário de Angra, o único seminário em que recolhia os candidatos ao sacerdócio e eles aí já tinham uma ideia de unidade dos Açores, e nós sabemos que as dioceses seguem a orientação de Roma, mas as dioceses são muito autónomas. É, no entanto, na especificidade de cada ilha que se realiza a experiência crente. Cada ilha tem a sua autonomia, embora nós sejamos a Igreja Diocesana que está nos Açores, está em todas as ilhas, mas cada ilha tem a sua autonomia na organização pastoral e também na implementação dos projetos pastorais, dos encontros das pessoas, a nível formativo, a nível celebrativo, tudo isso é específico de cada ilha e, portanto, deste ponto de vista, a Diocese de Angra, nos Açores, é diferente das outras. Diferente também noutro ponto, pela relevância que adquirem as vivências religiosas junto das populações. Nesta região, a Igreja Católica deu origem a relevantes expressões de fé que hoje se enquadram na vasta designação da religiosidade popular. As pessoas, no entanto, vivem uma grande religiosidade popular que se revela sobretudo nas festas do Espírito Santo, nas romarias na Ilha de São Miguel, as festas populares, que em algumas ilhas ainda têm uma grande característica espiritual, com momentos de pregação, de vida espiritual mesmo. A maior parte das grandes iniciativas populares em que o povo participa já está escrito, já está programado, que são expressões da religiosidade popular. O grande desafio que qualquer bispo tem aqui nos Açores é procurar compreender essas expressões da religiosidade popular, que já estão programadas, que o nosso povo vive, nomeadamente, por exemplo, em relação à devoção e à fé no Espírito Santo.
Para o Bispo dos Açores, a forma de incluir as diferentes vivências da religiosidade popular nos dinamismos diocesanos diz-se numa afirmação: é necessário dar conteúdo cristão ao que tem origem cristã. São expressões de fé cristã, nasceram dentro da Igreja, e a partir da fé cristã não é suficiente só fazê-los por fazer, mas manter essa expressão da fé cristã. E eu penso que isso é digamos, um grande desafio para qualquer bispo, que tem que acompanhar, compreender, porque, digamos, a tentação é começar logo a dar ordens ou dar orientações, enquanto o povo já vive. Só que nós temos que ajudar que o povo, digamos, dê conteúdo cristão àquilo que tem origem cristã. Pistas de referência para quem chega aos Açores como bispo. Uma região que reparte sinais do catolicismo no verde das paisagens, no escuro do basalto e nas muitas cores que se espelham no mar que a envolve. Cenários agora diante do olhar do novo bispo, que chega aos Açores com um programa de uma só prioridade: aprender. A minha primeira prioridade é conhecer, e conhecer com profundidade e longamente. Eu não tenho pressa para tomar decisões, não é? Porque as primeiras decisões ainda vão ser do Sr. Dom António. Portanto, tenho essa graça, já disse há bocadinho. Portanto, essas primeiras decisões estou tranquilo, porque ainda vão continuar a ser do Sr. Dom António, muito bem. Quando eu for chamado a ser eu a tomar as decisões, então, certamente já estarei mais educado, já estarei mais industriado nesse sentido, já mais esclarecido, e então terei a ocasião depois de conhecer bem e de fazer um trabalho de comunhão com todos. Então teremos a ocasião de ver quais são as estruturas, o que é necessário valorizar, o que é preciso permanecer e o que é preciso alterar. Valorizar, permanecer ou alterar. Ações que o tempo determinará e que começam a ser pensadas. O Bispo Coadjutor dos Açores quer, antes de tudo, valorizar cada pessoa e promover o trabalho em conjunto. Nós não fazemos nada na Igreja se a convivência não for sã, não for humana, não for amiga, não tiver este sentido de que estamos todos a trabalhar para um bem comum entre todos e para que não haja excluídos, de que maneira for, mas que todos nos sintamos diferentes, sem dúvida, a valorizar as capacidades de cada um, e que são também elas todas distintas, mas a caminhar todos no mesmo sentido. Um sentido que já vem de há longos anos, 5 séculos. A história de uma diocese onde o novo bispo se quer inserir. Eu vou inserir-me na Igreja, já tem esta história, esta belíssima história, e espero um dia, ao deixá-la, que possa vir com o sentido de cumprir o meu dever e que entreguei o melhor de mim próprio à Igreja, como no fundo tem sido a sensação aqui no Porto e em outros lugares para onde tenho passado. Essa é a melhor recompensa que eu possa ter, trazer a consciência tranquila, talvez cansado, não me importa nada de vir cansado, mas dizer que fiz tudo o que pude para criar comunhão, gerar corresponsabilidade entre todos, convocar para a participação e que as decisões sejam feitas por todos os diocesanos e não sejam feitas só por uma cabeça. Disposições que vão exigir também decisões. Olhar a Diocese de Angra, o dinamismo eclesial a coordenar, implica analisar os diferentes setores e idealizar metas para cada um deles. Queria realçar aqui um valor muito grande, que é ter o seminário. Porque o seminário, a gente diz que é o coração da Diocese, mas para ele palpitar ele tem que estar vivo. E ele na Diocese de Angra está vivo. Portanto, o seminário, com os seus professores, com os seus alunos, a comunidade que eles realmente integram, foi com eles que eu estive já, quando lá fui numa visita, uma deslocação aos Açores, e verifiquei isto mesmo. Portanto, é realmente um grande valor. Valor que o Bispo Coadjutor quer manter. Tudo o que eu puder fazer, eu mantê-lo-ei. Eu sou um apaixonado dos seminários e sei o valor que eles têm até ao limite do que é possível tê-los. Também reconheço que se o número de alunos não justificar, se outras circunstâncias não tiverem, aí temos que nos render àquilo que é a nossa deficiência, o que são as nossas limitações. Porque eu estou convencido que o que Deus quer é que cada diocese ou cada igreja tenha o seu seminário.
Um objetivo que passa pela acreditação dos estudos superiores do Seminário de Angra. O processo está em curso e será continuado através de diálogos com a Universidade Católica Portuguesa. Diálogo será também a palavra-chave para incluir as expressões de religiosidade popular nas atividades diocesanas. Práticas que têm raiz cristã e é aí que se devem rever, comprovando o dinamismo da dimensão religiosa nas pessoas e comunidades. Todo o religioso não pode ser estático. E mal de nós ser estático. Não é? A religiosidade em si, essa não pode ser, até porque tem muitas purificações a fazer. Portanto, há muitas situações que dentro da religiosidade, que é este sentido do divino, mas muitas vezes deturpado. Isso é que é a religiosidade. Muitas vezes deturpado. Muitas vezes é expressa em situações que não têm nada a ver com o sentido cristão. Não é? Portanto, esse tem. A própria piedade. A piedade, naturalmente, que sendo ela uma interligação entre o cristão, neste caso, o cristão, e a cultura, ela tem a sua expressão cultural e, portanto, também tem que ter esta evolução que a própria cultura vai provocando. Olhando o futuro, os projetos onde vai estar envolvido na Diocese de Angra, Dom João Lavrador afirma que a Igreja tem de atuar diante de situações de pobreza, porque precisam de ajuda e também por um outro imperativo, porque a dimensão religiosa passa pela atenção a quem precisa. O pobre é para nós uma realidade muito sensível da presença de Jesus Cristo. Eu, para mim, tenho sempre no presente o que o Evangelho nos diz. As mesmas palavras que Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, na última ceia, ele diz, tudo o que fizeres a este, é a mim que o fizeste, a este mais pequenino. Portanto, quer dizer que há aqui uma relação, que todo aquele que celebra a Eucaristia tem que ter uma sensibilidade, tem que estar muito esperto para ver Jesus Cristo realmente no pobre. O próprio pobre está a dizer à sociedade de que o ser é muito mais importante do que o ter. E que afinal há uma fraternidade, há um sentido de relação de irmãos que não está feita. E portanto, só quando nós nos colocamos aqui, então é que reconhecemos que temos aquele que é Pai. Dizia Jesus Cristo, não chameis a outro Pai, senão Deus. E é verdade, está aqui. Porque só no momento em que nós sentirmos que o outro nos está a provocar pela sua situação concreta, de que realmente nós somos irmãos e somos chamados à partilha dos dons que temos em relação a ele, ele está a fazer um trabalho extraordinário no sentido de encontrarmos com aquela profundidade e aquela fundamentação que só em Deus é possível realmente encontrar. Junto dos pobres, na educação, na saúde, nas ajudas a quem precisa. São muitos os setores onde as instituições da Igreja são parceiras sociais, colaboram com outras instâncias da sociedade. E é nesse âmbito que se situam relacionamentos políticos. Assim como eu julgo que as instituições públicas têm para a Igreja, em sentido de colaboração para o bem comum, uma tarefa a desempenhar, também a Igreja é chamada a estar no espaço público para oferecer o que ela tem para o bem comum e para o bem das pessoas. A comunicação social, setor historicamente relevante para os açorianos, nomeadamente para os católicos nas diferentes ilhas dos Açores, surge com um novo desafio. Depois de ter fechado os diários que publicava e tendo agora 2 semanários ligados a paróquias, põe-se a questão: ter ou não ter um jornal diário católico na região? Teoricamente digo que sim, depois depende das circunstâncias, não é? Mas é uma questão a equacionar. Eu tudo o que se puder fazer pela comunicação social, não só porque já estou há longos anos, né, com devoção a esta causa, mas penso que se deve fazer. Agora, tem que ser com os pés assentos na terra e saber bem quais são as realidades que nós temos e como ela deve ser feita. A comunicação social deve ser feita também em articulação entre hoje os vários meios que temos de comunicar. Não pode ser feita só por um. A comunicação social tem que ter em conta o visual, sobretudo a televisão. Claro que a Igreja aí não tem tantas possibilidades em termos diocesanos, tem a nível nacional, mas não pode ter a nível diocesano, mas tem que ter depois a conjugação com a parte, podemos dizer, das novas tecnologias, atendendo aos meios informáticos e, sobretudo, novas tecnologias na internet e estas formas de comunicação. Tem que ter depois tudo o que são hoje as novas redes para a comunicação, tem que ter isso tudo em conta. Tudo isto tem que estar muito articulado entre as várias realidades. Articulação que o Bispo Coadjutor quer ver com órgãos nacionais. Tem um site a nível da Igreja dos Açores que é realmente invejável,
porque eu já o tenho visitado várias vezes, eu penso que está muito bem feito e que tem aí também tem pessoas muito competentes por trás, não é? Por aí, como depois a outros níveis a Diocese tem tido um esforço e um trabalho muito interessante que eu tenho verificado e, sobretudo, neste sentido da formação e de criar pontes, que é próprio da comunicação social, com outros órgãos e com outras instituições da cultura. Dom João Lavrador espera também que a comunicação social crie pontes na região entre as várias ilhas do arquipélago. O primeiro sentido de comunhão entre as várias ilhas dos Açores é feito logo pela comunicação social, porque é aquela que é mais rápida, é aquela que se espalha imediatamente e é aquela que tem muito mais capacidade de emitir opinião. Eu não digo que seja unânime, porque a comunicação social unânime não interessa, mas que seja uma comunicação social de comunhão entre todos. Trabalho em conjunto, unidade, comunhão. Determinações para o trabalho na Diocese de Angra que Dom João Lavrador quer ver acontecer também entre todas as dioceses. Ao partir para os Açores, deixa uma interpelação a toda a Igreja em Portugal. E isto é uma interpelação à própria Igreja em Portugal. Permita-me os outros senhores bispos, na Conferência Episcopal, mas penso que ainda não temos a consciência verdadeira de que a Igreja em Portugal é um todo e que os Açores, e permita-me que agora fale também na Madeira, porque é outra realidade de entrada, que também são de pleno direito e com a mesma dignidade na Igreja Portuguesa. Pela linguagem que a gente às vezes topa e pela forma como às vezes se reage, dá-me a entender que há aqui dupla realidade. Eu digo isto com muita humildade e com muita simpatia por todos, mas estas coisas são para se dizer e, portanto, eu quero deixar já esta tónica, porque eu vou trabalhar para que haja este sentido de unidade e esta comunhão. É uma questão de tratamento, quer dizer, é uma questão, se calhar aqui também acontece, em muitas outras realidades. Não é? A gente vai ver o litoral, vai ver o interior, se vamos ver o norte e vamos ver o sul, se calhar estamos na mesma situação. Não é? Portanto, há aqui um trabalho a fazer para que todos nós nos sintamos mais solidários, mais irmanados uns com os outros e a sentir aquilo que no fundo está no gênese do episcopado, que é somos responsáveis por todas as igrejas. Determinações para uma missão que inicia este domingo, ser bispo coadjutor dos Açores. Espero que Nossa Senhora realmente se lembre deste pobre labrador que está entusiasmado por cultivar esta messe do Senhor, mas que ela se lembre e que derrama as suas graças sobre a minha pessoa e sobre a Diocese. É isso que eu vou implorar e que ela me ensine os caminhos desse sim, que eu digo sempre, um sim generoso, grande, capaz de transformar o mundo e esta terra onde nós vivemos. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Dom João Lavrador é o 39º Bispo dos Açores. Uma terra de mistérios, de vulcões, de tremores de terra, de orvalhos e nevoeiros. E de muita beleza. Do verde e do mar, do basalto e das gentes. Agora, mais uma, Bispo no caso, que se lança num novo itinerário de vida. Ser açoriano com os açorianos, até dizer, um dia, que nas veias corre basalto negro. No coração, a ardência das caldeias. O mar imenso enche a alma, tanto verde, a indicar a esperança. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra.